Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, às vezes é chato você ficar falando de uma mesma coisa quase que todo dia, mas a gente tem que falar, porque no meu caso, eu falo muito aqui quase que todo dia na Secretaria de Comunicação do Governo, porque eles têm uma verba de 60 milhões de reais por ano para trabalharem a imagem do presidente da República, para divulgarem tudo aquilo que o presidente faz, aonde ele está indo, o que ele está fazendo, o que ele está inaugurando, o que ele está autorizando para que aconteça, enfim, tudo que vem do governo. E também deviam incentivar para que o governo, pelo menos 3 vezes por semana, ele fazer uma live, chegar ali e conversar com o público diretamente, porque a extrema-direita, eles gravam um vídeo cheio de mentiras, literalmente como aquele que o Flávio Rachadinha fez, que ele já tirou do ar, e eu acho que ele tem que ser punido por isso. Não só para pagar 30 mil reais de multa, que para quem rouba tanto, 30 mil reais não é nada. É para mim, para você, para muita gente, para esses canalhas não é nada. Mas enfim, e eles não fazem, entendeu? O presidente Lula, ele publicou um artigo aí ontem, ele foi destaque em 27 países. Os principais jornais desses 27 países colocaram na primeira página dele destaque ao que o presidente Lula está falando ali em relação ao acordo com a União Europeia. A mídia brasileira não emitiu uma nota, não falou nada, simplesmente eles não falam. Sabe por quê? Eles não vão enaltecer a imagem do presidente Lula. Eles não vão publicar nada positivo em relação ao presidente Lula, porque eles não querem que ele seja reeleito. Eles acham que com isso vão queimar o presidente, vai apagar o que ele já fez, o que ele está fazendo. Não vai, porque eu fico indignado com a Secretaria de Comunicação, porque muitos de nós aqui nas redes sociais, como é o meu caso, nós não somos monetizados, nós não recebemos nada de ninguém, estamos aqui prestando um serviço de utilidade pública. Eu acho que é isso, eu penso assim e acho que é assim, sem falsa modéstia nenhuma. Nós estamos prestando aqui um serviço de utilidade pública, porque eu acho assim, nos meus vídeos, se tem 2.000, 3.000, que tenha 1.000, que tenha 500 visualizações e alguns compartilhamentos, já está bom. Eu já estou informando a pelo menos 500 pessoas, dando a minha opinião e muitas vezes divulgando aqui algumas coisas que estão acontecendo, que muita gente não sabe, não porque não queira, porque não tem tempo de sair de casa cedo, não tem tempo de ficar em telefone vendo tudo isso, não tem tempo tem que trabalhar. Então, as pessoas não têm tempo para isso. E um pouco tempo que eles têm, por isso meus vídeos eu gravo vídeos curtos, porque procuro falar a língua do povo, literalmente, da maneira que as pessoas entendam o mais fácil possível, para a pessoa não perder tempo ali e ficar, o que esse maluco está falando? Está falando de quê? Então, por isso que eu gravo meus vídeos assim. E não tenho nenhum aparato tecnológico, nada. Sou eu e o meu celular, que às vezes roubo, como eu estou hoje, às vezes na boa, faço brincadeiras, mas é verdade, é indignante. Isso que esse Nicole está fazendo, essa caminhada fake dele aí, isso é uma palhaçada, é uma canalice. A gente vê ali só os deputados que estão ali. Ontem foi mais um que se uniu a ele, o Raspacu, aquele que fazia vídeo ensinando como a pessoa faz para depilar, né? A descarga. Então, ontem ele se uniu também. Olha, e esse cara, ele concorreu, quase que ele foi eleito, governador do estado do Ceará. Já pensou? Quem é o governador do estado do Ceará? Ah, é o Raspacu. Já pensou, pessoal? Coisa idiota, coisa nojenta. Mas até os apelidos deles são nojentos. Mas essa coisa da extrema-direita, não deixa de ser um esquema também, né? Eles são assim, entendeu? E os meus vídeos eu não ponho nem gosto, que eu poderia apagar isso aqui, não vou editar nada. Do jeito que eu falo aqui, sai aí para vocês. Às vezes eu falo algumas coisas erradas, entendeu? Se estiver nervoso alguma coisa, mas enfim, é como se eu estivesse conversando com vocês pessoalmente. É assim que eu acho que tem que ser. Então, pessoal, eu acho que o mundo, não é só o Brasil, não é só a América do Sul, não é só os países latino-americanos, não. O mundo hoje corre um grande risco de acontecer uma terceira guerra. Só que se acontecer uma terceira guerra hoje, acabou, entendeu? Porque vão usar armas nucleares, vão usar essas armas de destruição em massa total e literalmente vai acabar o mundo. Quem já assistiu aquele filme Mad Max, que passa já aquilo ali desde muito tempo, vai virar aquilo ali que é naquele filme, entendeu?
fica tudo, a terra sem ter raio solar, enfim, acaba o mundo se tiver outra guerra. E nós estamos correndo o risco que está vindo de um maluco, um doido. Como é que o povo americano, tido como um povo inteligente, uma potência, como é que eles aceitam um cara desse? Já era para ter impeachmentado esse cara há muito tempo. O cara está pondo o país deles em risco. Ele já sucateou a economia, está sucateando a educação, ele faz tudo aquilo que é errado. Tudo que não é para que os Estados Unidos faziam antes, em termos de educação, de tudo. Ele fez tudo ao contrário, ele acabou. A inflação dos Estados Unidos, ela chegou no patamar que eles nunca tinham visto e vai ficar pior. E o cara fala que nunca ganharam tanto dinheiro, roubando os outros, cometendo latrocínio como ele fez na Venezuela, matando para roubar, colaborando com o genocídio igual fizeram na faixa de Gaza. Agora chama o presidente Lula para fazer parte de um conselho, tem ali 80% dos amigos dele e 20% para se ferrar. O presidente Lula foi o primeiro presidente, o primeiro estadista que falou que ali estava acontecendo um genocídio. Depois foi que alguns outros concordaram com ele. Agora chama o cara para participar do Conselho de Paz, um cara tão idiota, como é que um cara desse... Ele falou com o primeiro-ministro do Canadá, ou foi com o presidente, não sei. O cara falou que, aliás, na Dinamarca, que o Prêmio Nobel da Paz era para ter sido entregue para ele. Como é que um cara que só fala em matar, como ele fez na Venezuela, e os barcos que ele explodiu, que não tinha nenhum transportando droga, que ele fala, não, matamos e pronto. Como se ele estivesse falando de uma brincadeira qualquer, um assassino desse, ele ficou indignado, porque não foi dado a ele o Prêmio Nobel da Paz, e ele ainda falou, o prêmio era para ter sido dado a mim, não àquela vassala, aquela canalha da Venezuela, que foi o que aconteceu. O que aquela mulher fez para receber o Nobel da Paz? Nada. Agora, se tem um cara hoje no mundo que merece o Nobel da Paz, é o Lula. Porque apesar de tudo a imprensa, todo imprensado que ele enfrenta, ele só fala na paz, ele não fala em outra coisa. Entendeu? É no diálogo, é na conversa. Por isso ele é respeitado por uma grande maioria dos estadistas do mundo. O Lula é quase unanimidade entre os estadistas do mundo. Então, e um cara daquele que só fala em matar, só fala em invadir, só fala... o presidente da Síria, que já fez vídeos, ele cortando cabeça de criancinhas, é amigo dos caras. E o cara, ele é tão sacana, ele é tão canalha, que ele, as mensagens que os outros presidentes mandam para ele no privado, ele divulga, como ele fez outro com o Macron e com outro que eu não me lembro o nome agora. Ele divulgou, eu acho que foi foi o primeiro-ministro inglês, eu não sei o que foi, eu não me lembro agora direito, mas as mensagens que ele recebeu no privado, ele divulgou, falou para todos, detonou o Macron, detonou o outro cara. Ele é sacana, ele é covarde, um cara daquele é louco, e as pessoas estão indo numa onda num cara desse, e ele fala que vai tomar a Groenlândia e acabou, como ele já está falando novamente, anexar o Canadá aos Estados Unidos. Olha como é que esse cara o que ele está fazendo. Os países europeus fazem parte da OTAN, são todos aliados, inclusive ele faz parte da OTAN, são todos aliados, e o cara está fazendo isso, detonar os aliados, não quer saber, ou é do meu jeito ou nada. Quem esse cara pensa que é? Será que o mundo vai se curvar a esse cara? Agora, que o mundo está correndo um grande risco, tá, não tenho dúvida disso. Porque se acontecer um troço desse, eu acho que aí ele está chamando a China e a Rússia para entrarem nessa aí contra ele, e não vai ser bom para ele não. Não, para ele não, né, que já está com o pé na cova essa desgraça, não vai ser bom para o povo norte-americano. Para os estadunidenses não vai ser bom. Será que eles vão aceitar? Tem muitos parlamentares aí então, que foram para o Canadá, foram para a Dinamarca, para declarar ali o apoio deles à Dinamarca, à Groenlândia, enfim, ao Canadá. Os próprios parlamentares, tem alguns também do lado dele, os republicanos, não foi só os democratas. E aí ficam os caras no Brasil, uns vassalos, uns canalhas, uns lambibotas, entendeu? Uns nazistas do caramba, batendo palma para esse cara. Por favor, né?